Queridos irmãos e irmãs, graça e paz da parte de Deus. Nosso desejo é que você esteja de coração aberto para adorar a Deus em espírito e em verdade, porque nós estamos aqui para isso, né? Como igreja, em comunhão uns com os outros e com o nosso pensamento e o nosso coração direcionados para o Senhor, porque Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a majestade, toda a adoração, louvação, elogios, ó Deus, da nossa parte, porque Ele é Senhor perfeito, amoroso, bom, justo e tem cuidado de nós. Amém? Então, nós vamos, como estamos no segundo domingo do Advento, Messias, e lembrando que o tempo do Advento são 4 domingos antes do Natal, então começou o último domingo de novembro. O tempo do Advento é um tempo de preparação, em que a gente se prepara para o Natal, para o nascimento de Jesus, ok? Nós nos preparamos agradecendo a Deus pelo nascimento de Jesus, nós nos preparamos com cânticos, nós nos preparamos demonstrando o amor que Deus demonstrou ao enviar Jesus Cristo para nos salvar, demonstrando esse amor pelo próximo, né? Então nós nos preparamos desta forma, espiritualmente, para receber, para celebrar o nascimento de Jesus, e também tendo em vista a sua segunda vinda. A primeira vinda ele veio para nos salvar, a segunda vinda ele vem para nos buscar e levar para junto dele. Então nós louvamos a Deus por esse período tão importante na nossa vida. Nós vamos cantar o hino de número 230 do nosso hinário, e ele fala de adoração a Jesus Cristo, porque ele nasceu. E nós pedimos a você que cante conosco e possa realmente meditar na letra deste hino, que é um convite à adoração. Então, atenda a esse convite e adore em espírito e em verdade.
falei ainda na música que não é da terceira linha. É ótimo, né? Porque a terceira linha chamou, não chamou, então errei. Muito bem, mas eu gosto disso. A Deus, honra e glória, contentes rendamos. Então, renda a honra e glória ao Senhor Jesus, leão da tribo de Judá, porque Ele é Deus e Ele veio habitar entre nós. Eu não posso imaginar, queridos, eu às vezes tento, mas não posso imaginar. O Deus de toda a terra, Ele está na criação, né? Ele é a voz de Deus, a voz criativa do Todo-Poderoso. Tudo foi criado através da voz, ou seja, através de Cristo. Eu não posso imaginar esse Deus tão grande, eterno, entre nós, num corpo humano limitado, aguentando os pecados, as falsidades, mentiras e hipocrisias dos seres humanos. Eu não consigo imaginar como um Deus tão grande vem habitar entre nós como um servo. Ele poderia ter nascido num trono, ele poderia ter nascido num ambiente real, mas ele nasceu como muita gente nasce nesse país, sem nada, né? Numa estrelaria, não tinha lugar para ele. O Evangelho segundo Lucas afirma isso muito categoricamente, né? Ele foi para uma estrelaria porque não havia lugar para ele. E quantas pessoas hoje nascem, né? Da mesma forma, e ele veio se identificar conosco. Então, nós temos muito a agradecer, temos muito a glorificar, temos muito a nos sentirmos honrados por ele ter nos escolhido, por ele ter nos trazido aqui, nos ter dado a compreensão da sua palavra. Lamento que existem muitas pessoas lá fora que têm várias compreensões sobre o Natal, mas não compreendem o Natal na sua origem de verdade, que é o nascimento do Filho de Deus, a encarnação do Filho de Deus no mundo. Vamos ficar de pé, vamos orar? Obedecendo o cântico que nós acabamos de cantar, né? Ó, vinde, adoremos. E ele faz isso 3 vezes, né? Ó, vinde, adoremos, ó, vinde, adoremos, ó, vinde, adoremos ao nosso Senhor. Então adore o Senhor da nossa vida, adore o Senhor da sua vida, adore a Jesus, o nosso Salvador querido. Deus vivo e verdadeiro, obrigado porque o Senhor nos amou. Obrigado porque o Senhor enviou Cristo Jesus para estar entre nós, para estar junto conosco, ó Deus querido, para se identificar conosco. Ele, ó Deus, teve todas as funções humanas, ele teve, ó Deus querido, todas as necessidades humanas, ó Deus, à exceção do pecado. Ele teve cansaço, ele experimentou a ira dos homens, ó Deus querido, ele experimentou, ó Deus, a fraqueza das pessoas, ó Deus querido, ele experimentou a traição, ele experimentou tantas coisas, ó Deus querido, que nós experimentamos. Veio identificar-se conosco, e nós, ó Deus, te louvamos, e nós te adoramos, e nós te rendemos graças por causa de Jesus, por causa desse tempo precioso, que é, ó Deus, a celebração do Advento, ó Deus querido, em que nós, ó Deus, nos preparamos para o nascimento de Jesus e temos, ó Deus, em mente, ó Deus querido, a sua vinda, a sua parousia, ó Deus querido, esse evento escatológico, ó Deus querido, quando o Senhor vai vir nas nuvens, ó Deus, precedido pelo toque da trombeta do anjo, e nós vamos, ó Deus, ser arrebatados, ó Deus, até a tua presença. Ó Deus querido, então, Pai, nós aguardamos a tua vinda. Ó Deus querido, nós aguardamos, ó Deus, o teu resgate, ó Deus querido, para que o Senhor nos leve, ó Deus, para junto do Senhor, aonde não há pranto, aonde não há choro, aonde não há, ó Deus, nada do que enfrentamos aqui, aonde não existe imperfeição, porque ao
sermos arrebatados à tua presença, somos também aperfeiçoados. Bendito seja o teu santo e excelso nome. Celebramos, ó Deus, o teu nascimento, aguardamos a tua vinda, te agradecemos pela tão grande salvação que o Senhor providenciou para nós. Então, Senhor, é com essas coisas na nossa mente que o nosso coração te adora, ó Deus, em espírito e em verdade. Nos curvamos diante do Senhor, porque o Senhor é Senhor dos senhores, Rei dos reis, princípio e fim de todas as coisas, e nada tem sentido fora da tua presença. Bendito seja o teu nome, de eternidade a eternidade. Amém. Glória a Deus. Vamos cantar o hino de número 237, e hoje nós vamos só cantar hinos com relação ao nascimento de Jesus. Então vamos celebrar esse momento tão especial. Continuando, queridos, cantando o nascimento de Jesus, nós vamos cantar o hino de número 239. Nasce Jesus, e ele é fonte de luz. A Bíblia diz em João capítulo 8, verso 12, Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não anda em trevas, pelo contrário, vê a luz da vida, porque Jesus é a luz. Amém? Vamos cantar esse cântico. Jesus, é nossa luz.
Glórias ao nome de Jesus. A igreja pode sentar. Todos são bem-vindos à casa de Deus. Você que nos assiste pela rede social Facebook também, bem-vindo à casa de Deus. Nós estamos adorando a Deus com cânticos que falam do nascimento de Jesus, porque estamos no tempo do Advento e estamos celebrando e esperando com bastante ansiedade esse tempo que nós celebramos o Natal e agradecemos ao nosso Deus por enviar Jesus para estar conosco, para nos salvar, para nos lavar dos nossos pecados. Nós vamos ler a palavra agora, irmãos. Profeta Isaías, capítulo 7, de 1 a 9. Nossa irmã Mariane vai nos conduzir nessa leitura, mas você abre aí. O profeta Isaías é o primeiro profeta dos profetas maiores. Então, depois de Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cânticos, vem o profeta Isaías. É um livro grande, né? Então fácil de achar. Profeta Isaías, capítulo 7, versos de 1 a 9. Preste bastante atenção naquilo que a Escritura diz, porque Deus fala para nós através da sua palavra. Isaías, capítulo 7, dos versículos de 1 a 9. Sucedeu nos dias de Acais, filho de Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, que Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, subiram a Jerusalém para pelejarem contra ela, porém não prevaleceram contra ela. Deu-se aviso à casa de Davi: a Síria está aliada com Efraim. Então ficou agitado o coração de Acais e o coração do seu povo, como se agitam as árvores do bosque com o vento. Diz o Senhor a Isaías: agora sai tu com teu filho, que se chama Um Resto Volverá, ao encontro de Acais, que está na outra extremidade do aqueduto do açude superior, junto ao caminho do campo do lavadeiro. E diz-lhe: acautela-te e aquieta-te, não temas, nem se desanime o teu coração por causa desses dois tocos de tições fumegantes, por causa do ardor da ira de Rezim e da Síria e do filho de Remalias. Porquanto a Síria resolveu fazer-te mal, bem como Efraim e o filho de Remalias, dizendo: subamos contra Judá e amedrontemo-lo e o conquistemos para nós, e façamos reinar no meio deles o filho de Tabeal. Assim diz o Senhor Deus: isso não subsistirá, nem tão pouco acontecerá. Mas a capital da Síria será Damasco, e o cabeça de Damasco, Rezim, e dentro de 70 Samaria, e o cabeça de Samaria, o filho de... O texto é bem complicadinho de se entender, mas repare a última linha do verso 9: se não o credes, certamente não permanecereis. Deus está falando para o rei Acais de Judá: confia em mim e os teus inimigos não prevalecerão contra a tua vida nem contra o teu reino. Aí, no finalzinho, ele diz assim: porém, se não credes, certamente não permanecereis. E de fato Acais, infelizmente, não creu em Deus e buscou a ajuda de Tiglat-Pileser, rei da Síria, para socorrê-lo ao troco do ouro do templo, né? E aí então não permaneceu de pé. Ele foi conquistado de fato, como a palavra de Deus diz, né? Então que essa palavra possa edificar o seu coração. A palavra de Deus é abençoada, né? As pessoas às vezes costumam: Deus abençoe a sua palavra. Não, a palavra de Deus já é abençoada. O que ela precisa é ser recebida no nosso coração e edificar o nosso coração e render frutos, né? E gerar frutos na nossa vida, mudando a nossa vida. Então esse texto nos chama a confiar em Deus. Eu não sei quais são os inimigos que têm se levantado contra a sua vida. Se são enfermidades, se
são problemas familiares, se são problemas profissionais ou questão de desemprego e entre outras coisas graves que têm acontecido nesse tempo, angústias do coração e da alma, mas eu quero dizer para você que Deus está vendo todas as coisas e Ele se manifesta na nossa vida e, como disse para Acais, diz para nós, olha só, acautela-te, aquieta o teu coração, não temas esses que se levantam contra ti, porque eu estou pelejando pela tua vida. Então eu quero incentivar você a crer. É pela fé que a gente vence, e fé nas promessas do Senhor. Nós vamos ficar de pé agora, vamos cantar o hino de número 241, o Nascimento de Jesus, e vamos trazer ao Senhor nossos dízimos e nossas ofertas. Então vamos ficar de pé para isso. Eu quero pedir a vocês que possam trazer alimentos não perecíveis para completar o nosso banco de alimentos, porque nós temos recebido muitas pessoas que precisam, principalmente no meio da semana. E nós recebemos algumas pessoas nessa semana, fizemos bolsas de alimento para eles, e no nosso banco de alimento falta especificamente farinha, fubá, macarrão, leite em pó e tem uma outra coisa, óleo, obrigado, filho. E óleo de soja, né? Então, se você puder trazer um desses alimentos não perecíveis ou mais, traga-o, né? E a gente vai então poder ter aí o nosso banco de alimentos e poder ajudar as pessoas, ok? Vamos então entoar o hino de número 241. Suponha aquela gente que em Belém quer ir parar, que uma luz tão refulgente vai aí brilhar. É por anjos anunciado e os pastores logo vêm, e o Senhor por Deus mandado nasce em Belém. E ouvirá se história que dos altos céus vem, o Messias, Rei da glória, nasceu em Belém. Mundo triste vem, desperta, entre nós desfeitos são, eis a porta franca aberta, sai da prisão. Não hesites, duvidoso, esse dom do céu provém. Cristo todo poderoso nasce em Belém. Vinde ouvir a doce história que dos altos céus vem, o Messias, Rei da glória, nasce em Belém. Proclamai a todo mundo, toda raça, toda cor, Cristo é seu amor profundo, salva o pecador. Confiança nele pede, não desprezarás ninguém. Vinde os braços os estende, nasce em Belém. Vinde ouvir a doce história que dos altos céus vem, o Messias, Rei da glória, nasce em Belém. Aleluia, glórias ao nome de Jesus. A igreja pode sentar. Junto com o meu irmão de diaconia, diácono Joanino, vamos orar agora pelos dízimos e ofertas
ver como os alimentos afetados ao nosso bom de alimento. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, Pai de graça e misericórdia, Tu que é Deus de glória, Tu que veste Jesus, maravilhoso conselheiro, o príncipe da paz, aquele que cumpre todas as promessas em sua própria existência, para a nossa glória e salvação. Sim, Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, vim e abençoa esses dízimos e essas ofertas, esse alimento que nos é ofertado para o nosso banco de alimento, para que possamos ser luz do mundo no meio dos homens, e possamos ser instrumentos de bênção e glória no meio dos nossos irmãos, de todos aqueles que necessitarem. Seja na tua casa, Pai, para que haja sempre mantimento, para que haja sempre luzero aceso neste lugar que nos cabe com responsabilidade, na região de Jacarepaguá, na região do Bosque da Freguesia. Seja conosco em nossas batalhas e nossas lutas, e nos ajude sempre a cumprir o teu ídolo e da tua vontade. Desde agora e para todo sempre. Amém. Amém. Amém, Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Glórias ao nome de Jesus. Vamos abrir a Bíblia, queridos. Se você não a fechou, é o mesmo texto. Profeta Isaías, capítulo 7, desta vez, versos de 10 a 16. Profeta Isaías, capítulo 7, de 10 a 16. Todos acharam? Hoje o nosso tema é esperança. O Natal tem muitos significados, não? O Natal significa o grande amor de Deus demonstrado na prática para nós. O Natal significa que o mundo que andava em trevas viu grande luz, porque Jesus é a luz do mundo. O Natal, ele significa, como diz Miqueias capítulo 5, verso 5, este é a nossa paz, né? O Natal simboliza a paz, porque Jesus Cristo veio, pagou pelos nossos pecados e fez a paz, né? Aplacou a ira de Deus sobre os nossos pecados, porque pagou pelos nossos pecados e fez a paz entre nós e Deus, porque Deus estava irado conosco por causa dos nossos pecados, mas Cristo veio e solucionou isso, por isso Ele é a nossa paz. Então, o Natal tem vários significados. Hoje nós queremos explorar a esperança, né? Que é um dos significados do Natal. Jesus, a nossa única esperança. Vamos ler então capítulo 7, versos de 10 a 16. E continuou o Senhor a falar com Acaz, dizendo: pede ao Senhor teu Deus um sinal, quer embaixo nas profundezas ou em cima nas alturas. Acaz, porém, disse: não pedirei, nem tentarei ao Senhor. Então disse o profeta: ouvi agora, ó casa de Davi, acaso não vos basta fatigardes os homens, mas ainda fatigais também o meu Deus? Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho, e lhe chamará Emanuel. Ele comerá manteiga e mel quando souber desprezar o mal e escolher o bem. Na verdade, antes que este menino saiba desprezar o mal e escolher o bem, será desamparada a terra ante cujos dois reis tu tens de medo. Muito bem, olha, para a gente poder entender esse texto, você precisa realmente de colocar os seus olhos nas Escrituras e abrir seus ouvidos e focar na atenção. Os textos do Antigo Testamento nem sempre são textos fáceis de compreender, porque envolvem todo um contexto social, religioso, histórico, que produzem essas situações, produzem essas palavras.
e que não estão escritos aqui na Bíblia, então por isso precisam ser explicados. Mas eu gostaria de saber de você uma coisa nessa manhã. Quero te fazer uma pergunta e quero que você pense nisso. Não precisa responder-me, né? Mas eu gostaria que você pensasse nisso. Nesse ano de 2021, ou nesse semestre, o segundo do ano, né, nós estamos no final, você recebeu alguma notícia ruim que te abalou, que deixou você agitado, preocupado? Você consegue se lembrar de alguma notícia ruim? Eu sei de algumas notícias ruins que alguns irmãos tiveram, porque as notícias ruins batem rápido no meu gabinete. Né? Pastor, ora por mim porque aconteceu isso, ora por mim porque eu recebi essa notícia, ora por mim porque eu tive essa perda, e etc. Mas eu quero que você pense nisso. Né? Alguma notícia ruim que abalou o seu coração, que deixou você sobressaltado, que agitou o seu coração? Eu estava conversando com uma irmã por telefone essa semana, e ela estava me dizendo que ela e a irmã saíram, foram a um determinado lugar, e quando a irmã dela saltou do carro, deu 3 passos, tropeçou e caiu. E já é uma pessoa idosa. Então, essa irmã estava falando para mim: pastor, naquele momento, o meu coração disparou. E mais tarde, quando eu fui aferir a minha pressão, ela estava 18. Então, o coração dela ficou agitado. Ela ficou preocupada: será que a minha irmã quebrou alguma coisa? Será que... Porque ela já passou por uma situação de queda e de quebra de ossos, e ficou muito tempo, né, em cima da cama, etc. Então é natural a preocupação. E essa foi uma notícia ruim que essa irmã recebeu, né, que ela assistiu, na verdade. Ela não recebeu a notícia, ela assistiu o tom. Mas graças a Deus não aconteceu nada, e ela se levantou, mandou tudo direitinho, graças a Deus. Às vezes as notícias ruins não se concretizam, né? São apenas situações que parecem ruins, mas que na verdade não tem aquela profundidade que a gente imaginava. Eu estou perguntando isso para você porque o texto que nós lemos, que a Mariane, no qual a Mariane nos conduziu, ela fala de uma situação que o rei Acais, rei de Judá, viveu. Ele recebeu a notícia que Rezim, rei da Síria, e Peca, rei do norte de Israel, haviam feito uma aliança para amedrontar Acais, rei de Judá, e para conquistar o seu reino e colocar um rei que faz de contas no seu lugar, não? Um rei fantoche no seu lugar. Quando Acais recebe essa notícia, que existem 2 reis com seus exércitos vindo até a sua terra, e a finalidade deles é amedrontá-lo e conquistá-lo, então a Bíblia diz que o coração de Acais ficou agitado devido a essa notícia. Você pode ver aí no capítulo 7, verso 2 de Isaías. Então, Acais, rei de Judá, descendente de Davi, e portanto portador da promessa do Messias, porque Jesus Cristo é o leão da tribo de Judá. Jesus Cristo vem da descendência do 4º filho de Jacó, não? Geralmente o primogênito seria o escolhido para a descendência de Cristo, mas Rúben pecou, né? Deitou-se com a concubina de seu pai e foi desprezado por Deus. Simeão e Levi, 2º e 3º filhos, assassinaram os homens de Amor, fizeram uma armadilha para eles, né? Mandaram que eles se circuncidassem, porque o rei de Amor apaixonou-se pela filha de Jacó.
Aí então eles disseram, para casar com a nossa irmã vocês têm que se circuncidar. E quando eles foram circuncidados e estavam fracos, né, por causa da cirurgia, Simeão e Levi pegaram a espada e mataram todos os homens de amor. E por isso também foram rejeitados, né, com relação à descendência de Cristo. Então a descendência de Cristo não vem pelo primogênito, não vem pelo segundo filho de Jacó, não vem pelo terceiro, mas vem pelo quarto. E o quarto é Judá. Então, quando enfatiza aqui que Acais é o rei de Judá, isso significa que Acais vem na linha ascendente de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo é da tribo de Judá, na sua genealogia. Muito bem. Quando esse rei soube que os inimigos se levantavam contra ele e queriam amedrontá-lo, conseguiram, porque o verso 2 diz que o coração de Acais ficou agitado, e conquistar sua terra, ele realmente temeu essa situação. Muitas situações, queridos, acontecem na nossa vida que nos levam a temer pela nossa vida e pelo nosso futuro. Quando você recebe um diagnóstico de enfermidade, por exemplo, eu me lembro até hoje, quando o médico disse para mim que os sintomas que eu tinha eram sintomas de diabetes mellitus, né, 2. Eu sabia que o que a diabetes podia promover, né, mas não sabia como lidar com isso, como tratar isso. E essa notícia veio e me deixou bastante deprimido, porque o médico foi claro para mim, sabe? Você tem ascendentes diabéticos, então você ficaria diabético, mas lá para os 60 anos, e eu estava com 30 anos de idade quando eu recebi essa notícia. Então isso me deixou chateado, isso me deixou deprimido. Eu fiquei pensando nas consequências que aquela doença promoveria na minha vida. E isso, confesso, agitou meu coração, me assustou no primeiro momento. Então, quando a gente recebe essas notícias, né, a gente fica preocupado. Meu sogro, falecido já, pai de Sonilda, quando recebeu a notícia que tinha um câncer no palato, eu estava com ele. Ele ficou calado diante daquela notícia no hospital, e por 5 minutos ele ficou calado, pensativo, e depois soltou a seguinte pérola, né? Então eu estou morto. Todos os meus amigos de trabalho que tiveram câncer morreram logo depois. Aí eu estava do lado dele, em oração, pensando o que dizer numa hora tão complicada como aquela, né? E eu disse para ele, falei, olha só, isso não significa que o senhor está morto, não. Porque eu creio em Deus, e Deus é Senhor da vida. Ninguém sai dessa vida sem a permissão dele. Se o senhor quer viver, busca a presença de Deus e pede a ele. Ele é o dono da vida. E ele ouviu aquela palavra. Ele saiu dali, começou a buscar a presença de Deus, começou a ir na igreja, aceitou Jesus Cristo como seu Salvador, foi batizado, professou a sua fé e foi curado do câncer. Morreu 15 anos depois de outra enfermidade. Então, às vezes, as notícias ruins, elas não se concretizam. Depende muito do que a gente faz diante dessas notícias. Acais temeu, e Deus saiu no seu socorro. No capítulo 7, verso 2, diz que Acais recebeu uma má notícia e o seu coração ficou agitado, nervoso, como se agitam as árvores do bosque com o vento. Agora, eu quero que você pense comigo, no contexto do medo das ameaças inimigas, no contexto da desesperança, do desânimo frente à derrota iminente, Deus cuida de nós. Deus se manifesta na nossa realidade. E é o que acontece no texto. Quando você perceber nos versos 3 e 4, no capítulo 7 de Isaías, Deus manda imediatamente o profeta Isaías procurar Acais e dizer para ele. O verso 10 do capítulo 7, ele fala assim:
E continuou o Senhor a falar com Acais, dizendo: Deus já estava falando com Acais. Deus já tinha dito com Acais: não temas, acautela-te e tranquiliza o teu coração, porque essas ameaças não se concretizarão. Confie em mim. Mas a incredulidade no coração de Acais era um empecilho. Mas Deus é tão misericordioso que ele continuou a falar com Acais, depois de dizer essas palavras assim, né? Aquieta o teu coração, não temas, nem desanimes, por causa das ameaças de Rezim e Peca. Não temas as más notícias, não temas os diagnósticos ruins, porque eu, Senhor dos Exércitos, sou contigo. Irmãos, isso é um privilégio tremendo. Aquele que confia no Senhor tem esse privilégio. Ele tem a quem recorrer. Ele tem quem alegre o seu coração quando está triste. Ele tem quem o console quando passa por dificuldades. Ele tem quem o anime. Imagina você, o Deus de toda a terra, mandar dizer para Acais, um homem como eu, como nós aqui, um ser humano: acautela-te, acalma o teu coração, porque isso não vai se concretizar. Eu sou contigo. Entende isso? Então eu gostaria que você aplicasse isso ao seu coração nessa manhã. Não sei o que você está passando, sua família está passando, algum amigo está passando, mas aplique isso à sua vida. O nosso Deus é aquele que está na nossa frente e nós devemos confiar nele e não cometer o erro que Acais cometeu de não confiar no Senhor. E Deus ainda diz para Acais no verso 7 do capítulo 7 de Isaías, perceba aí na sua Bíblia: isto não subsistirá, nem tampouco acontecerá. O Senhor frustra a intenção dos nossos inimigos. Os inimigos de Acais tinham uma intenção: amedrontá-lo e conquistar a sua terra e o seu reino. Mas Deus diz no verso 7: isto não subsistirá, nem tampouco acontecerá. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. O nosso Deus, ele muda resultados. Ele faz cair palavras que se levantam contra nós como ameaça à nossa paz, à nossa vida. O nosso Deus é tremendo. Por isso nós devemos confiar nele. Essa é a ideia. Porém, tem um problema. A questão é que Acais não confiou na palavra do Senhor para enfrentar os dois inimigos que se levantavam contra ele. Acais fez o seguinte: ele recorreu a Tiglat-Pileser, rei da Síria, um império que estava se levantando na época, deu ouro do templo para ele, para que ele pudesse socorrê-lo contra os dois inimigos que se levantavam contra ele. Então, na verdade, Acais preferiu comprar proteção. Acais preferiu o plano humano que ele tinha e desprezou o plano de Deus, desprezou a palavra de Deus. Ele não tinha que dar ouro para Deus, ele tinha apenas que confiar. Mas às vezes confiar em Deus é muito difícil. Nós não vemos a Deus. Nós nunca vimos a Deus e não há figura no mundo que já tenha visto a Deus. Nem Adão, antes de pecar, viu a Deus. Nem Moisés, né, que falou com Deus face a face, viu a Deus. Ninguém jamais viu a Deus. Então, a gente está muito doutrinado a acreditar naquilo que você vê e que você pode pegar. Agora, Deus é espírito, né? Importa que os seus adoradores, que aqueles que se curvam diante dele, o adorem de igual forma em espírito, coração.
Então, às vezes, confiar em Deus é o grande desafio. E eu quero fazer esse desafio a você nessa manhã. Confie em Deus. É complicado, principalmente quando a situação é grave. A gente quer fazer alguma coisa. A gente quer ouvir uma solução humana. A gente busca a ajuda de pessoas. Mas Deus diz: acautela o teu coração, acalma o teu coração, não temas, eu sou contigo. Eu estou pelejando essa batalha e eu sou o Senhor do universo. Eu mando em todas as coisas. Essa é a verdade do nosso Deus. Ele manda. Ele muda a história da nossa vida. Ele muda o rumo da nossa história. Ele muda a opinião de pessoas. Ele muda o diagnóstico vaticinado contra nós. Ele muda tudo. Ele tem nas suas mãos o poder de mexer em qualquer coisa. Nada é impossível para Ele. Nada é inatingível para Deus. E Acais tinha que ter colocado a sua esperança em Deus e não num exército poderoso que se levantava, que era o exército assírio. Mas infelizmente Acais optou pela sua própria maneira de agir. E muitas vezes nós procuramos a nossa própria maneira de agir. Enquanto Deus está falando para a gente: descanse, porque eu estou contigo. Eu vou pelejar essa batalha com você. Mas nós temos dificuldade de crer. Ao invés de confiar na proteção do Senhor, verdadeira e muito mais eficiente, Acais resolveu confiar no homem, isto é, no rei da Síria. Mas Deus não desiste de Acais, como também não desiste de nós. No texto que nós lemos, a palavra do versículo 10 é a seguinte: continuou o Senhor a falar com Acais. Deus estava falando com Acais nos versos de 1 a 7. Deus continua a falar com Acais, mesmo quando Acais, no seu coração, demonstra incredulidade. Irmãos, a incredulidade é um desafio, é um inimigo tremendo. Nós precisamos ter um relacionamento com Deus, andar com o Senhor. Nós precisamos estar cheios da palavra do Senhor. Nós precisamos estar cheios da presença de Deus para crermos nele. Porque a fé não é um botãozinho que você aperta e de repente, passei a crer, aleluia, creio em tudo. Não! A fé vem com um relacionamento, a fé vem com o conhecimento da pessoa de Deus. E o conhecimento da pessoa de Deus está exarado na sua palavra. Precisamos entender a palavra, precisamos nos alimentar da palavra, para que essa palavra gere fé no nosso coração. Por quê? É simples. Você tem um amigo de longa data, sabe, aqueles que caminham conosco muito tempo. Eu tenho um amigo assim, ele é protético, tem uma empresa nesse ramo e trabalha nesse ramo desde novo. Ele tem a minha idade e ele é uma pessoa que eu já conheço há muito tempo, né? Então, certa vez nós nos reencontramos aqui, ele veio aqui, nós almoçamos e etc. E é um amigo de longa data. E amigos de longa data que você conhece, né? Você confia. Então, quando a gente fala em fé em Deus, a gente precisa conhecer a Deus, a gente precisa caminhar com Ele, a gente precisa ter intimidade com Ele, a gente precisa ter uma vida de oração, clamando, pedindo ao Senhor as coisas. Nós precisamos de ter experiência com Deus. Conforme o nosso relacionamento com Deus, a nossa fé se robustece.
a nossa fé se solidifica. Eu conheço pessoas que manifestam uma fé tão poderosa em momentos difíceis na vida que me impressiona. E essa fé, ela vem de um relacionamento com Deus. Você precisa entender que Deus é Senhor de todas as coisas, que Deus é justo, que Deus nos ama como ninguém é capaz de amar. Mesmo que eu vire as costas para Ele, mesmo que eu erre, mesmo que eu pense ou falhe ou faça, Deus continua me amando. A Bíblia diz: nada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Esse tipo de amor só Deus tem por nós. E nós precisamos conhecer esse amor, porque sabendo disso, você ama seus filhos, você ama sua família, você ama seus pais, você ama aqueles que caminham com você. E quando nós amamos, nós queremos o bem. Ainda que o bem exija que nós sejamos duros, ainda que o bem exija que nós disciplinemos, mas nós queremos o bem. Então, Deus quer o seu bem, Deus quer o meu bem. Mas às vezes, Ele tem de me corrigir duramente, porque eu decidi andar nos meus próprios caminhos, como foi o caso de Acais. Mas eu quero desafiar você: confia no Senhor. Confia no Senhor em todas as situações. Viu uma situação que você não gostou, dá no seu joelho e confia no Senhor. Recebeu uma notícia ruim, apresenta ao Senhor. Antes de você falar para as pessoas, antes de você socializar o seu desespero, o seu medo, coloca a sua vida na presença do Senhor e fala para Ele: Senhor, eu estou ouvindo isso, eu estou vendo isso, aconteceu isso, eu errei assim e agora estou enfrentando essa dificuldade que é oriunda do meu erro. Porque às vezes isso acontece, mas nós precisamos confiar nesse amor e nessa misericórdia de Deus. Muito bem. Aí o que Deus faz? Deus manda Isaías ir até Acais e dizer para ele: olha só, Deus está mandando dizer para você, Acais, pede um sinal. Pode ser um sinal nas profundezas abaixo da terra, pode ser um sinal na altura dos céus. Pede um sinal e Deus vai fazer esse sinal para você. E por quê? E por que um sinal? Porque um sinal é como uma prova de que Deus de fato está à frente de Acais. Deus é tão bom que entendeu a fraqueza de Acais, entendeu a incredulidade dele e ofereceu a Acais: você está com dúvida que eu realmente vou agir? Me pede um sinal e eu vou fazer o sinal. Pode ser abaixo, na terra, abaixo da terra, e pode ser nas alturas do céu, pode mexer com a natureza. Pede um sinal e eu vou fazer, e você vai saber que eu estou contigo. Aí o que Acais faz? Acais responde a Isaías, o profeta, com Deuteronômio 6:6. Deuteronômio 6:6 fala da situação em Massá, onde os israelitas puseram Deus à prova. Duvidaram de Deus e puseram Deus à prova. Aí Acais diz assim: eu não vou pedir sinal ao Senhor, eu não vou colocar Deus à prova. Ele lembra do texto de Deuteronômio. Mas na verdade, essa é uma atitude hipócrita, porque no coração de Acais ele já tinha decidido a pedir ajuda ao rei da Assíria. Por isso ele não aceita a proposta do profeta. Não? Aí eu quero que você entenda o seguinte: olha só, o fracasso do rei humano, no caso Acais, em ouvir o chamado de Deus para confiar nele, faz com que o rei divino tome a iniciativa e ele mesmo dê um sinal a Acais, a casa de Davi e a nós. Aí entra o verso 14 do capítulo 7. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho,
e lhe chamará Emanuel, que significa Deus conosco, que significa Deus entre nós, Deus no nosso meio, junto conosco. E o evangelista Mateus, no seu evangelho, no capítulo 1, versos 21, 22 e 23, quando ele fala do nascimento de Jesus, ele diz que o nascimento de Jesus é em cumprimento a esta palavra de Isaías 7,14. Então, ele aplica esta palavra do nosso texto ao nascimento de Jesus como cumprimento de uma profecia. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Queridos, este sinal dado a Acais, segundo o evangelista Mateus, se cumpre em Cristo. Jesus Cristo, o Deus encarnado, é o maior sinal de que Deus nos ama e está conosco. Jesus Cristo, o Eterno, é o fundamento da nossa fé e a razão da nossa esperança. Nós esperamos a vinda de Jesus. Por quê? Porque Jesus nos salvou. Porque Jesus pagou pelos nossos pecados. Porque Jesus transformou a nossa vida. Porque Jesus nos aproximou do Pai. O pecado faz separação entre nós e Deus. Não ouvimos a Deus quando estamos em pecado, quando somos escravos do pecado. Mas Cristo pagou pelos nossos pecados e nos aproximou de Deus, nos levou à presença de Deus. E quando Ele voltar, nós vamos ser levados em corpo à presença do Todo-Poderoso e vamos, nesse sentido, sermos aperfeiçoados. Então, Jesus Cristo, o Eterno, é o fundamento da nossa fé. Sem Jesus Cristo não existe fé. Sem Jesus Cristo, sem a obra salvadora de Cristo, não existe vida cristã, não estaríamos aqui. Por isso, Jesus Cristo é a nossa única esperança. Nós esperamos a sua vinda, nós esperamos irmos para o céu, nós esperamos a desfrutar de tudo aquilo que a Bíblia diz, da perfeição celestial e de uma vida que vai muito além dos 70, 80, 90 anos que vivemos aqui na Terra. Tem gente vivendo 100 anos aí, né? Alguns têm uma expectativa de vida maior do que os outros. A vida que Jesus nos promete, ela não tem fim, ela é eterna. Ela começa aqui na Terra, quando nós nos submetemos a Jesus Cristo. Quando nós confessamos com a nossa boca que Jesus Cristo é Senhor da nossa vida. Então, nós recebemos vida eterna, e essa vida eterna começa aqui, e ela não termina nunca mais. Porque vamos viver eternamente com o Pai, quando deixarmos esse corpo físico. Então, queridos, Acais deveria ter posto a sua esperança em Deus. Acais deveria ter ouvido o conselho do profeta. E deveria ter se acautelado, acalmado o coração e entendido que não havia razão para temer, porque Deus estava com ele. Mas ele resolveu fazer as coisas do seu próprio jeito. Ele resolveu fazer as coisas com as suas próprias forças. Ele resolveu pedir ajuda a uma outra pessoa humana, tão falha quanto ele. Quantas vezes não fazemos isso? Quantas vezes não deixamos de confiar em Deus e colocar a nossa fé em Deus de todo o coração e esperarmos pela resposta de Deus e esperarmos pelo agir de Deus, que age segundo a sua vontade, porque é soberano. Ele não age quando a gente quer ou acha que precisa. Ele age segundo a sua vontade. Mas ele nunca chega atrasado, né? O ditado popular diz: Deus tarda, mas não falha. Deus não tarda e nem falha. Deus é perfeito. Deus não chega depois da hora nunca. Ele chega na hora, como chegou aqui na vida de Acais. Quando Acais recebeu uma notícia, Deus mandou Isaías: vai falar com ele.
Deus se manifesta no tempo exato, segundo a sua vontade. E Deus é Deus. Ele vê tudo. Ele contempla tudo. Ele sabe dos temores do nosso coração. Ele sabe quando o nosso coração se agita. Deus é uma pessoa presente. É o Emanuel. É Deus conosco. Nós não estamos sós. O Senhor sabe exatamente o que passamos, o que pensamos, como nós enfrentamos os desafios do dia a dia. E Deus se manifesta segundo a sua vontade, no tempo da sua vontade. Jesus Cristo é a nossa única esperança. Por quê? Porque Ele é o Deus encarnado. Quando Jesus nasce, Jesus, que é eterno, que sempre existiu, Ele nasce no mundo dos homens, mas Ele está vivo pela eternidade. Ele nunca foi criado, é Deus. Ele apenas assume forma humana para identificar-se conosco, para morrer pelos nossos pecados como homem e salvar-nos da ira de Deus por causa dos nossos pecados. Deus toma o nosso lugar. Deus nos substitui e fala para Deus: eu estou aqui, Senhor, punha a mim, porque eu estou morrendo por eles. Jesus Cristo é a única esperança, porque sem Ele estaríamos perdidos. Jesus Cristo é a única esperança, porque sem Ele nada na nossa vida faria sentido. As pessoas que não conhecem a Jesus, elas vivem em busca de um propósito para a sua própria existência, porque se você encarar honestamente a sua vida sem Jesus, sem conhecer a Deus, sem conhecer o propósito de Deus para a vida dela, ela não consegue achar sentido na sua própria existência. Jesus Cristo é a nossa única esperança, porque só Ele foi capaz de pagar a dívida que tínhamos, a dívida por causa da nossa desobediência, por causa do nosso pecado, porque viramos as costas para Deus, o nosso Criador. Só Jesus foi capaz de pagar essa dívida, morrendo na cruz pelos nossos pecados, o que vamos relembrar através da Santa Ceia. Só Jesus ressuscitou de entre os mortos e está vivo. Com a sua ressurreição, Ele dá para nós a vida eterna, porque Ele foi o primeiro a experimentar isso. Ele ressuscitou dentre os mortos e nós vamos, se mortos, ressuscitar e se vivos, ser arrebatados para Deus. Jesus Cristo é a nossa única esperança, porque Ele é a própria vida. Quando você lê o primeiro capítulo do Evangelho de Jesus, segundo João, ele diz: a vida estava nele, Jesus, e a vida era a luz dos homens. Sem Jesus, os homens andam na escuridão. Sem Jesus, as mulheres, os jovens, as crianças andam na escuridão. Porque só Jesus pode iluminar a nossa vida, porque a luz, Ele é a luz está nele. Jesus Cristo é a nossa única esperança, porque Ele é o caminho para os nossos pés. Ele nos dirige. Todos os dias, quando você acordar, você não sabe o que você vai viver naquele dia. Você não sabe as situações que você vai enfrentar naquele dia. Você não sabe as notícias que você vai receber naquele dia e as decisões que você vai precisar tomar naquele dia. Então peça a Deus: Senhor, dirige-me os meus passos. Entrega a Deus os seus caminhos, porque Ele é o verdadeiro caminho para os nossos pés. Ele é a verdade para a nossa mente. Todos procuram a verdade. Todos procuram realmente o que de fato aconteceu na sua vida. Quem é realmente o seu pai biológico, a sua mãe biológica?
tem uma reportagem aí da Record que um percentual grande de pessoas, né, não tem o nome do pai registrado na certidão de nascimento. Os pais se recusaram a registrar as crianças que geraram. Mas isso é uma situação que não fica pacificada no coração da criança, do adolescente, principalmente quando ele se torna jovem. Ele quer saber a sua origem, ele quer saber a verdade sobre a sua vida. Todos buscam a verdade, e Jesus Cristo é a verdade que satisfaz a nossa mente. Amém? Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida para a nossa alma. Sem Jesus, não temos vida. Ele é a vida. Se você tem Jesus no seu coração, se você confia nele de todo o coração, então a Bíblia diz que você tem a vida, porque Ele é a vida. Só Ele pode dar vida. Então, querido, Jesus Cristo é a nossa única esperança, porque com Jesus nós temos um presente abençoado. Podemos passar lutas, podemos passar aflições e experimentamos muitas coisas, mas temos quem nos socorra, temos quem peleja por nós, temos quem está conosco todos os dias, e é Ele que nos abençoa. E com Jesus nós temos a ótima esperança de um futuro glorioso. Você já imaginou o céu? A Bíblia não fala exatamente muito de como é o céu. O Apocalipse dá umas dicas a respeito do céu, mas existem muitas coisas que ficam ainda para a gente imaginar como é o céu, né? Aí tem gente que pergunta, nós vamos reconhecer as pessoas no céu? São dúvidas que acontecem, né? Ah, como é que vai ser o céu? A gente vai ficar cantando pela eternidade? Vai ser chato isso, né? Pois é, a pessoa não sabe que não dá para imaginar o céu, segundo aquela palavra de Paulo aos Coríntios, né? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais se cogitou no coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Porque o céu é perfeito. Lá seremos perfeitos. Lá tudo em volta de nós é perfeito. E a gente nunca experimentou perfeição. Nós somos imperfeitos, o mundo que a gente vive é imperfeito, os sistemas do mundo são imperfeitos, nós não experimentamos perfeição. Nós nem sabemos o que é perfeição. Então, como imaginar o céu perfeito? Então, não dê asas à sua imaginação, dizendo, como alguns falam, né? Ah, eu vou ficar entediado, pastor. Eternidade, não tem final do tempo, né? Não tem fim. A gente está acostumado, princípio, meio e fim. Mas no céu não tem fim. No céu é vida eterna. Aí as pessoas pensam, o que eu vou ficar fazendo lá? Mas não imaginam que o céu é perfeito. Nós vamos estar na presença daquele que é perfeito e nós vamos estar aperfeiçoados por Ele. Então não dá para imaginar, vai ser uma surpresa maravilhosa para nós experimentarmos a perfeição. A ausência do pecado por completo, a ausência de frustrações, traições, coisas ruins, nada disso entra no céu. Então, Jesus é a nossa única esperança, porque através dele nós esperamos um céu, habitarmos no céu e habitarmos com ele e nos livrarmos das dores e das lutas, das angústias e de todas as coisas aqui na terra. Agora, raciocínio, não reclame da vida. A vida, ela é feita de lutas. Você vai enfrentar obstáculos nessa vida para que você supere esses obstáculos pela fé naquele que te ajuda, naquele que te guia, que é o Senhor Jesus. Porém, ao partirmos dessa vida e ao sermos levados pelo Senhor à sua presença, aí as lutas acabam. Então as pessoas reclamam das lutas hoje, mas não vão reclamar da ausência de lutas lá, porque nós vamos ser aperfeiçoados. Então, quem reclama não vai reclamar mais, né? Quem fala demais não vai falar demais, quem fala de menos não vai falar de menos. É perfeito, irmãos. Imagina o que é perfeito. É tremendo. Por isso Jesus Cristo é a nossa única esperança. Porque Ele nos leva a esperarmos coisas maravilhosas que Ele fez para nós.
Que Deus nos abençoe nessa manhã e que você tenha isso no seu coração. Confie em Deus. Espere em Deus. Espere ouvir a voz de Deus. Busque ouvir a voz de Deus. Busque saber o que Deus tem. Qual é o plano de Deus para a sua vida. Não fique tentando resolver as coisas por si mesmo. Mas confie em Deus. A nossa vida, ela deve ser vivida pela fé em Deus. Nós temos o nosso papel a cumprir. Queremos, faça o seu papel. Cumpra o seu papel. Seja um bom marido. Seja uma boa mulher. Sejam bons pais. Sejam pessoas honestas. Mas nesse mundo que a gente vive, isso não basta. Precisamos confiar em Deus. Mesmo fazendo a nossa parte, nós sofremos muitas coisas. Por isso nós precisamos confiar em Deus. Por isso nós precisamos entregar a direção da nossa vida a Deus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu segundo domingo do Advento e primeiro domingo de dezembro, e que você se prepare para celebrar o nascimento de Jesus, tendo no coração que Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Amém? Amém. Deus abençoe a nossa vida. Queridos, antes da ministração da Santa Ceia, nós vamos cantar a primeira estrofe, irmã. A primeira estrofe e o coro do hino de número 268. Eu peço à igreja que fique de pé. Você já ficou sentado no tempo. Eu peço à igreja que fique de pé, por favor. E vamos entoar a primeira estrofe e o coro do hino de número 268. Ele enfoca uma perspectiva da morte de Jesus. Existem várias maneiras de você olhar para a cruz do Calvário. E o hino de número 268, ele enfoca a morte de Jesus sob um ponto de vista, sobre uma perspectiva. A perspectiva de Cristo pendurado na cruz do Calvário. E a primeira estrofe e o coro desse cântico vai introduzir a ministração da Santa Ceia. E eu peço aos presbíteros presentes que venham à frente. Eu vou descer para a mesa do Senhor. Querido Pai, nós nos colocamos diante do Teu trono, diante da Tua presença nessa hora, nesse momento do culto, Deus querido, onde estamos diante da Tua mesa, nós glorificamos o Teu nome pela oportunidade de relembrar a cruz, de relembrar que os nossos pecados foram pagos lá, e isso foi feito exclusivamente pelo Senhor Jesus, nosso Deus e Senhor e Salvador. E Ele fez isso porque nos amou, resgatou a gente, porque nos amou. Ele pagou pelos nossos pecados, nos substituiu na cruz do Calvário, porque nos amou. E isso, ó Deus querido, faz com que nós, ó Deus, nos sintamos muito bem, porque somos amados pelo Senhor. O Senhor nos amou, o Senhor nos alcançou, o Senhor nos escolheu, o Senhor nos trouxe aqui. Ninguém veio de modo próprio, ó Deus querido, todos ouviram a sua voz de uma maneira ou de outra, chamando.
e todos obedeceram o teu chamado, e nós te agradecemos por isso, porque o Senhor nos possibilitou, mesmo pecadores, obedecer ao teu chamado, ouvir o teu chamado, e por isso nós estamos aqui, porque o Senhor nos trouxe. E quando vemos, ó Deus querido, o privilégio de ser teu servo, de te seguir, nos perguntamos por que o Senhor nos escolheu. O Senhor nos escolheu porque essa foi a tua vontade. O Senhor não nos escolheu por mérito algum em nós, porque nós não possuímos mérito algum. Mas o Senhor, ó Deus, nos escolheu e nos trouxe, porque assim o Senhor decidiu, porque o Senhor é soberano. E nós te agradecemos de todo o coração, porque o Senhor olhou para nós com misericórdia e nos permitiu estar aqui e experimentar o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que transformou a nossa vida. Bendito seja o teu nome. Agora, Senhor, prepara-nos para a tua Santa Ceia, prepara-nos para esse momento profundamente significativo e espiritual, ó Deus querido, onde experimentamos a tua presença, ó Deus querido, na nossa vida, através do pão, através do cálice. Muito obrigado, em nome de Jesus Cristo. Amém. Podem sentar. Eu peço que você abra a sua Bíblia na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Especialmente a partir do verso 23, primeira epístola do apóstolo Paulo, capítulo 11, verso 23. Eu peço que você preste bastante atenção naquilo que a Escritura diz. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, verso 23, isto fica no Novo Testamento, diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe, sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Até aí, as instruções do apóstolo Paulo. Essa mesa, queridos, ela não é presbiteriana. Essa mesa é do Senhor. E todos aqueles que pertencem ao Senhor, todos aqueles que creem nele, todos aqueles que têm compromisso com Deus, estão convidados a participar dessa mesa. A Santa Ceia, queridos, ela é abençoadora para a nossa vida. Ela é um meio de graça. Quando participamos do pão e do cálice, nós nos lembramos que Jesus Cristo deu o seu corpo, que o pão simboliza. Derramou o seu sangue, que o suco de uva simboliza. E nós então nos lembramos que nós estamos aqui não por mérito próprio, não porque somos bonzinhos,
não porque somos bonitinhos, nós estamos aqui porque Cristo morreu por nós, nos chamou, nos transformou, nos trouxe aqui e hoje nós podemos então relembrar a sua morte, a sua ressurreição. A outra coisa que envolve a Santa Ceia é que nós precisamos entender. Ela é um ritual? Sim, ela é um ritual, porque o ritual é repetido. E Paulo diz, olha, que eu recebi do Senhor, passo para vocês, igualzinho. Né? Na noite em que ele foi traído, tomou um pão e disse, comei dele todos, fazei isso em memória de mim. Igualmente, ou por semelhante modo, tomou o cálice e disse, esse cálice é a nova aliança que eu estou fazendo através do meu sangue. Bebei dele todos, e quando vocês comerem do pão e beberem do cálice, vocês estão anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Então nós precisamos entender esse ritual, nós precisamos entender esse meio de graça. Nós esquecemos as coisas com muita facilidade. Alguém nos faz um bem, nós nos lembramos por um tempo, mas depois isso passa. Alguém nos faz um mal, nós vamos lembrar aquela pessoa, o mal que ela nos fez até Jesus voltar. É uma coisa impressionante. Por que nós não somos também tão eficientes na lembrança quando alguém nos faz um bem? É uma coisa impressionante. Então, Jesus Cristo instituiu a Santa Ceia por muitos motivos, por muitas razões. Uma delas é ativar a nossa lembrança. Que eu e você agradeçamos a Deus ao olharmos para a cruz do Calvário e percebermos que o nosso Senhor, o Deus de toda a terra, o Criador de todas as coisas, Hebreus diz que Ele é o sustentador de todas as coisas. Ele veio ao mundo, assumiu forma humana, subiu na cruz e nos substituiu ali, pagou pelos nossos pecados. Irmãos, ninguém é capaz de fazer isso por outra pessoa da forma que Jesus fez, porque todos somos pecadores, mas Jesus é perfeito. Jesus nunca pecou. Jesus não nasceu em pecado como nós, mas Ele se fez pecado por nós. É diferente. Ele nunca pecou, Ele não nasceu em pecado, mas Ele se fez pecado por nós. Espontaneamente, Ele pegou os pecados de cada um de nós. Imagina o que Jesus sentiu na cruz. Quantos assassinatos, quantas violências, quantos estupros, quantos feminicídios, quantas palavras mentirosas, quantas traições que destruíram a vida das pessoas. Jesus assumiu tudo isso conscientemente na cruz do Calvário para receber sobre si a ira de Deus que deveria cair sobre nós. Por isso, a Ele a honra, a glória, o louvor, a Ele a nossa vida, a Ele a nossa dedicação, a Ele o nosso amor. Porque vocês não imaginam o que é partir dessa vida sem Cristo. Vocês não imaginam, eu não imagino, nós não imaginamos o que é ir passar uma eternidade no inferno. E é o destino de todas as pessoas que partirem dessa vida sem ter Cristo no seu coração, como âncora da sua vida, da sua confiança, Senhor da sua vida. Então, quando eu digo que Jesus Cristo nos livrou da ira vindoura, talvez você não aquilate exatamente que seja isso. Mas, a grosso modo, Jesus nos livrou de passar a eternidade em sofrimento. E a Bíblia, falando do inferno, ela fala que as pessoas vão sofrer tanto e sentir tanta angústia, tanta dor insuportáveis, que elas vão desejar a morte, mas elas não vão conseguir morrer, porque elas já morreram e estão destinadas a viver a sua morte todos os dias em sofrimento no inferno.
Porque não olharam para a cruz, porque não olharam para Jesus Cristo, porque não creram nele, porque desprezaram a graça, porque não ouviram o chamado. Aí você começa a olhar, nossa, o que Jesus fez por mim. Eu tenho a certeza que sou salvo. Eu tenho a certeza que se eu fechar os meus olhos aqui, a minha alma, ela vai ser levada para a presença de Deus. E a pessoa que não tem Cristo? Isso é uma responsabilidade da igreja, uma responsabilidade nossa. Você já pensou na sua família, nos seus amigos, que ainda não compreenderam a mensagem do Evangelho? Você tem orado por eles? Você tem pregado o Evangelho para eles quando você tem oportunidade? Você tem os alertado? Eu me lembro que um tio meu nunca se curvou diante de Jesus. Ele era muito senhor de si. Lamentável isso, né? Ele envelheceu, ficou doente e estava internado há uma semana no hospital. E numa situação muito precária, bem próximo de morrer. Então a irmã dele, mais velha, minha tia, foi no hospital uma vez e confrontou meu tio com a seguinte palavra: você está muito mal e você vai morrer. E eu quero dizer para você uma coisa: se você partir dessa vida sem Jesus Cristo, você vai para o inferno. Eu amo você e não quero ver você nessa situação. Você conhece o Evangelho. Quebra o teu coração agora e recebe a Jesus no teu coração. A minha tia, antes de morrer, estava contando para nós que ele, na situação precária que estava vivendo, começou a chorar e recebeu a Jesus no seu coração. No dia seguinte, foi embora. Isso fala para nós da misericórdia de Deus. Uma pessoa que negou a Deus a vida inteira, mas Deus não desiste da gente. Quem é dele, ele leva para junto dele. Mas antes, a pessoa precisa se arrepender. Antes, ela precisa quebrantar o seu coração e reconhecer: eu não sou nada, tu és tudo, então eu te recebo no meu coração com sinceridade. Então, irmãos, quando nós tomamos essa Santa Ceia, a gente precisa relatar o que Deus fez por nós. A gente precisa entender quais as implicações do sacrifício de Jesus. Ele nos resgatou de um abismo tremendo que é a escravidão do pecado. E Ele quer que nós vivamos com Ele para sempre. Esse é o propósito de Deus. Ele criou o ser humano para desfrutar de algo muito mais intenso do que 70, 80, 90 anos aqui na Terra, com muita luta. E a gente ainda gosta da vida mesmo assim. Agora imagina nós vivendo a perfeição no céu, na presença daquele que dá sentido a tudo, que criou tudo e que sustenta tudo. Então, queridos, quando você tomar o pão, tomar o cálice, você se lembra que você não tem nenhuma participação nisso, que Jesus Cristo assumiu os seus pecados e pela graça Ele proveu entendimento e salvação para a tua vida. Então, faz isso com o coração grato, faz isso de todo o seu coração. Não tome o pão, o cálice, como um ritual, como uma coisa corriqueira, mas faça isso de todo o seu coração, com gratidão, com louvor, com adoração ao Senhor.
Vamos curvar nossa fronte. A palavra de Deus diz: examine-se o homem a si mesmo. Vamos nos examinar, vamos pedir perdão pelos nossos pecados, vamos consertar a nossa vida diante de Deus, aí no seu lugar em silêncio. Eleve o seu pensamento a Deus e fale para Deus: Senhor, me purifica nessa hora para eu poder assentar-me à tua mesa. Peça perdão pelos seus pecados, o que o Espírito Santo for lembrando a sua mente, peça perdão, porque nós precisamos pedir perdão a Deus todos os dias da nossa vida. Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados todos os dias. O presbítero Roberto vai nos elevar a Deus em oração 1 minuto depois, agradecendo a Deus pelo perdão que Ele já nos deu pela fé. Agradecemos, Senhor Deus, pelo perdão que o Senhor concede, Senhor. Apesar de não ser um merecedor, Senhor, mas o Senhor permitiu, Senhor, que seu Filho Jesus subisse aquela cruz e levasse sobre si nossos delitos e pecados. Por isso, em nome desse Jesus, Senhor, é que te agradecemos, Senhor, pelo perdão. Muito obrigado, Pai. Amém. Então, queridos, vamos participar da Santa Ceia nesse momento. Vamos começar pelos irmãos que estão lá fora. Os irmãos que estão lá fora, primeiro, depois aqui, depois aqui, depois aqui, cada um levantando individualmente, como vocês já sabem, eu não careço de explicar novamente. E nós vamos cantar o cântico de número 268, agora todo ele. Oh,
agradecendo a Deus pela oportunidade que nós temos de participar como corpo de Cristo da Santa Ceia do Senhor. E isso é um privilégio tremendo. Nós louvamos a Deus por isso. Vamos orar. Pai amado, nós te agradecemos por esse privilégio. Te agradecemos, ó Pai, por essa oportunidade. Te agradecemos, ó Pai amado, pelo sacrifício vicário. Te agradecemos por Jesus. Te agradecemos pelo pão. Te agradecemos pelo suco de uva. Obrigado. Te agradecemos, ó Pai amado, pela vida. Te agradecemos pela existência. Te agradecemos pela salvação. Te agradecemos por quem Tu és. Pai amado, te agradecemos porque estamos aqui em Tua presença. Te agradecemos porque o Senhor nos recebe e nos acolhe. Te agradecemos porque o Senhor nos consola, o Senhor nos fortalece. Te agradecemos, ó Pai amado, porque o Senhor cuida de nós. Te agradecemos, ó Pai amado, pelo privilégio que temos de estarmos à Sua mesa. Muito obrigado pelo Teu amor. Muito obrigado pela Tua misericórdia. Muito obrigado, Senhor Deus, pelo Teu cuidado para conosco, ó Pai. Muito obrigado pela Tua santa e doce presença. Em nome de Jesus é que te agradecemos. Amém. Agora, como corpo de Cristo, vamos tomar um pão e beber um cálice. Pai querido, inenarrável, Deus, a alegria que nós temos no nosso coração quando percebemos que, olhando para a cruz, o quanto o Senhor nos amou. A Tua palavra diz que o Senhor prova o Seu amor para conosco tendo Cristo morrido na cruz do Calvário. Ó Deus amado, nós Te louvamos e Te agradecemos por esse grande amor. Te agradecemos pelas bênçãos, ó Deus, porque
A Santa Ceia é um meio de graça, ela abre um canal de bênçãos para nós. Te agradecemos pela tua presença, ó Deus querido, real e espiritual, ó Deus querido, quando tomamos o pão e bebemos do cálice. Ó Deus querido, te agradecemos pelo alimento que nos fortalece espiritualmente diante do Senhor. Agora, Pai, eu peço a Ti, pela vida de cada um que está aqui, ó Deus querido, presente nessa manhã, cada um que nos participa desse culto, ó Deus, através da rede social. Ó Deus, eu intercedo pelos meus irmãos, ó Deus, a fim de que eles, ó Deus, atendam o Teu chamado. O Senhor tem chamado a cada um de nós, ó Deus querido, a confiar em Ti, em cada situação, ó Deus, do nosso cotidiano. Então, ó Deus querido, que nós vivamos pela fé nas Tuas promessas, pela fé em quem Tu és, pela fé em Ti. Ó Deus querido, que nós, ó Deus, possamos confiar em Ti em cada momento da nossa vida, como a nossa única esperança. Se o Senhor não agir, ninguém pode agir. Se o Senhor não fizer, ninguém pode fazer. Ó Deus querido, porque Tu és aquele que tem, ó Deus, a palavra final sobre tudo. Então nos ajuda a viver uma vida de fé, com confiança, ó Deus, total no Senhor. Todas as provações, todas as lutas, todas as notícias que recebermos, ó Deus querido, tudo aquilo que soubermos que nos afeta de alguma forma, ó Deus, que nós possamos enfrentar pela fé, ó Deus querido, sabendo que o Senhor cuida de nós, sabendo, ó Deus querido, que o Senhor nos ama como ninguém mais poderia amar. Então, ó Deus querido, que nós possamos depositar a nossa fé e a nossa confiança totalmente em Ti, no dia a dia da nossa vida, que nós possamos andar contigo, que nós possamos ter um relacionamento cada vez mais aprofundado, ó Deus, contigo, e nos parecermos contigo depois de tudo isso, em nome de Jesus Cristo, amém. E agora, povo de Deus, abençoado, alimentado espiritualmente pela mesa do Senhor, que a graça de Jesus possa sustentar você, que o amor de Deus possa envolver a sua vida e trazer descanso para a sua alma, que o poder do Espírito venha capacitar você para ser luz desse mundo e sal dessa terra, desde agora e para todos sempre. Amém. Glória ao nome de Jesus, autor e consumador da nossa fé. Um bom dia para você e Deus te abençoe. Deus te dê uma semana muito abençoada, no nome dele.